fazer um doce de leite numa panela de ferro. Inclusive, eu sabia que para secar a panela de ferro você tem que botar no fogo? Eu não sabia, foi o Fábio que me ensinou hoje. Botou aqui no fogo para secar, da época da fazenda. Oi? Hoje, aqui no canal, a gente vai conversar sobre hábitos de uma forma diferente. Peguei uma receita da Paula hoje, então só para recapitular, a gente tá usando como base Paula Carosella para dar esse chamego pra gente poder cozinhar e conversar sobre empreendedorismo. E vida de empreendedor e vida de seres humanos normais como eu e você. A receita que a gente vai fazer hoje é uma receita que eu acho que uma das coisas principais é paciência. Porque ela leva entre 6 e 8 horas para ficar pronta, só. E pouquíssimos ingredientes. Então a gente vai fazer um doce de leite numa panela de ferro. Inclusive, eu sabia que para secar a panela de ferro você tem que botar no fogo? Eu não sabia, foi o Fábio que me ensinou hoje. Botou aqui no fogo para secar, da época da fazenda. E a gente vai fazer um doce de leite com esses ingredientes dela. Claro que, né, tem coisa que eu não achei, não comprei, então a gente vai adaptando. A receita dela é uma receita gigantesca, então eu vou fazer metade da receita pra gente poder também aproveitar aqui e comer junto. E junto com isso, a gente vai falar sobre hábitos. Por quê? Porque hábito não se constrói de um dia para o outro. Você não decide correr uma maratona e falar assim, não, eu vou simplesmente correr uma maratona. Ou você não decide, eu vou ler 50 livros por ano e do nada. Não, é um pouquinho de cada vez. Com fogo brando, paciência. Da mesma forma que a gente vai fazer o doce de leite aqui hoje. Inclusive, né, você tá vendo o cenário, eu já te falei no primeiro vídeo, se você não viu, vai lá, que a gente fez um aioli. A gente tá numa casa, no Airbnb, que eu tô gravando várias coisas pra deixar pronto pra você nessas próximas semanas. E você vai ver essa panela aqui nas próximas receitas, provavelmente. Porque enquanto eu estiver fazendo outras coisas, ele vai estar aqui bem bonitinho, no cantinho dele, com foguinho baixo, que nem a Paula falou pra fazer. E eu sou uma pessoa obediente e vou obedecer o que ela falou. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o leite... o açúcar e a baunilha, que não tenho fava, tenho só a baunilha de cota. Mas fica entre nós dois aqui. Olha que lindo. Acho que nessa panela não ia nem caber os 4 litros que ela falou pra fazer. Aqui foi 1 litro. Não sou paga pelo leite, então não vou fazer propaganda. Mais 1 litro de leite. Como eu tô fazendo metade da receita, eu vou colocar 700 gramas de açúcar branco. E eu vou colocar umas gotinhas de baunilha, porque, né? Ela falou pra ter a fava, não tem, eu vou botar umas gotinhas de gota. Paula, se você estiver assistindo, eu não tô matando sua receita, eu tô só ajustando pra minha realidade. Tá bom. Ok, esse passo a gente tem que deixar por um tempinho até começar a esquentar, a mornar. Ela fala aqui no livro dela que não pode deixar ferver, então eu vou deixar amornar. E vou fazer uma dica que ela também coloca no livro dela, que é colocar um pires dentro da panela e o próprio pires vai ficar mexendo. Não sei, fala também olhando com a cara estranha também. Acho que ele também não tá acreditando muito, mas... Pires na panela. E é isso. E por que falar sobre paciência, doce de leite e hábitos pra gente que é empreendedor?
Porque tem coisas que na vida a gente vai fazendo, passinho por passinho, devagar, constante, com frequência, que mudam o jogo grande, né? Mudam o resultado que você vai ter no final. Então hoje eu quero dividir com você 12 hábitos que eu própria implemento na minha vida e que eu tenho, que eu venho construindo e que às vezes eu tenho que dar uma lutada para manter, que são a virada de chave, mesmo assim. Não só na parte de empreendedorismo, mas na parte de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que como a gente já falou várias vezes sobre isso, também leva a uma carreira de sucesso, a resultados melhores e maiores do que a gente quer. Porque eu acho que isso é o que você quer da mesma forma que eu quero, né? O primeiro hábito que mudou muito é o hábito da leitura. Quando eu decidi começar a ler mais, eu devia ter, sei lá, uns 25 anos. Não faz muito tempo, assim. Porque a gente fica naquela loucura de... Ou você lê quando você é criança por estudo, ou você lê, por exemplo, a Clara, minha filha. A gente colocou o hábito da leitura pra ela com gibi, né? Que era, né? Lê aqui o negócio gigantesco. Hoje em dia ela lê pra caramba. E vendo ela nessa leitura constante, também me deu vontade de ler mais. Então eu tenho algumas coisas, por exemplo, com os meus livros. Eu não gosto de ler livros mais me façam ficar pensando muito agitada de noite. Por exemplo, livro de business, livro de negócios, livros de estratégia, eu leio de manhã. Quando eu vou pra noite, eu vou ler um livro, um Napoleão Hill, uma coisa mais tranquila, que seja de manifestação, que seja de coisas da vida, que seja um conto. E tudo isso dá um flow gostoso, né? Eu até vi uma entrevista do Bill Gates uma vez, ele falava que ele lia livros simultaneamente. E ele se força a terminar os livros que ele lê. Eu deixo ele no canto. Porque quando o livro me pega e fala assim, não tá massa. Eu deixo ele no canto, vou fazer outras coisas, vou ler outras coisas. E depois eu volto para esse livro se eu tiver interesse. O que acontece com muita frequência, não sei se você lê bastante, mas quando você começar a ler, se você quiser começar a ler, você vai ver que, às vezes, o mesmo livro que você leu, sei lá, 2 anos atrás, ele não tá falando a mesma coisa do que o livro que você leu agora. E é o mesmo livro. Só que a vida que você tá é diferente. O estágio que você tá é diferente, os problemas que você tá encarando são diferentes. A forma que você tá percebendo o mundo é diferente. Então, o hábito de leitura, ele me dá uma visão muito ampla, porque o que é um livro, né? O livro é a cabeça da pessoa dentro de um bloquinho de papel. Então é como se você pudesse viajar na percepção dessa pessoa, em todas essas nuances de criatividade, de problemas, de desafios, inclusive, ó. Ai, eu não vou casar. Esse aqui eu escrevi 2020, é um livro sobre hábitos. Então, nesse livro que eu escrevi, por que eu escrevi esse livro? Porque tem os hábitos comuns, né, que é ler um livro e alguns outros que eu vou passar pra você que eu também faço, e tem alguns hábitos meio doidos. Esses doidos eu botei lá, que não são muito tradicionais, mas vale a pena. Então, esse hábito da leitura é o que me dá essa percepção de conhecer, inclusive, biografias e o que as pessoas... Porque tem uma coisa muito bacana que é quando você vê uma pessoa de sucesso, vê o que ela já fez na vida. Muitas das vezes isso é replicável, muitas das vezes você pode implementar isso na sua também. Então, esse é o primeiro que eu queria dividir com você. O segundo que eu faço muito e que, sem dúvida nenhuma, é o disparado que eu mais gosto, é o meu journal, né? Como se fosse um diário. Então, o que é o journal? O journal é um caderno qualquer que você tem e você vai escrever o que você quiser. Então, às vezes você vai escrever dicas, às vezes você vai escrever coisas que aconteceram na sua vida, às vezes você vai escrever o que você quer no futuro, às vezes você vai escrever o que você quiser. A Fábio levantou pra ver que tá tudo certo. Estamos no caminho. Doce de leite ainda tá aqui. Então, o journal pra você... Eu li uma vez o Tim Ferriss falando que ele usa... O Tim Ferriss é aquele cara que escreveu o 4 horas de trabalho por semana. E ele fala que quando ele escreve é como se ele liberasse os macacos que estão na cabeça dele. Porque a gente pensa muito. A gente pensa muito. Você pensa muito também? Deve pensar. É uma doideira. Passa o dia inteiro solucionando o mundo, sofrendo e assim por diante. Então, quando você escreve, você meio que dá uma pausa pro teu cérebro. Beleza, já botei no papel, depois eu vejo. E escrever faz muito bem pra mim. E quando você começa a ler também, né, vai as coisas fluindo.
Outra coisa que eu faço muito, e que é difícil, esse aí tem que ter uma consciência muito forte, que é não mexer no celular logo que eu acordo. Então, quando a gente acorda, pô, você passou a noite inteira tentando, né, reenergizar seu corpo, relaxando e tal. Se a primeira coisa que eu pego o celular, eu já vou nos meus e-mails, eu vou no WhatsApp. Isso é clichê, eu sei, todo mundo fala, mas eu acho que nem todo mundo faz. E é difícil para um caramba, porque social media e e-mail e tá com o mundo ali na sua mão é vício. A gente tem que encarar como vício. É vício tão perigoso quanto várias outras coisas, porque muda o nosso comportamento durante o dia. Então eu realmente não vejo celular de manhã e tendo não usar na hora de dormir também. Então, assim, a luz do celular, na hora que eu tô indo dormir, é luz apagada, sem televisão no quarto. E é umas coisas assim que vai acalmando a cabeça. Porque como que a gente vai fazer, né? Pra poder acalmar a cabeça? Tem que dar as ferramentas, senão. Tá começando a mexer o meu doce de leite ali. É, pra colocar bicarbonato com 2 colheres de água fria. Então tá aqui separadinho já. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que nada, é só misturar. Ok. Vou misturar e agora eu vou colocar esse bicarbonato aqui na nossa panela. Tá indo. Ok. Ai, ela não fala se pode dar uma mexidinha. Mas acho que eu vou dar uma mexidinha bem de leves. O pires está aqui ainda, firme e forte. O bicarbonato entrou e eu vou deixar aqui quieto pelas próximas 6 ou 8 horas. Foguinho bem baixo. Então, uma das coisas que a gente teve que se reorganizar quando a gente imigrou, só nós 4 para Nova York, lá em 2013, foi se entender como família, de uma forma que a gente possa viver muito intensamente os momentos que a gente está junto. Claro que é difícil fazer todos os dias isso, mas uma das coisas que a gente tirou 100% da nossa vida é o celular na hora da refeição. Uma coisa simples, né? Mas, de novo, você tá ali, você levou 6 horas, 8 horas pra fazer o doce de leite. Aí você senta na mesa para comer e vai ver Instagram e vai, poxa, olha o que você acabou de fazer. Né? Então isso é uma coisa que a gente parou 100% de fazer em casa. Na hora da refeição a gente não tem celular. E isso ajuda muito a gente conversar. Então, por exemplo, como que foi a escola? Como que foi o trabalho? Como que foi tal coisa? Pô, você viu tal coisa que aconteceu? Então a gente cria uma conexão na família. E hoje em dia é muito louco, porque se a gente tá, às vezes, numa refeição, agora que a gente tá morando no Brasil com todo mundo, e obviamente que hábitos são uma coisa pessoal, uma coisa de família ali, né? Então a gente tá com uma mesa muito grande de pessoas e tem gente usando o celular, o Nicolas já olha assim, ó. É errado? Não, não é errado. Você pode escolher o que você quiser fazer na tua vida. O que você quiser fazer na tua vida. Mas que eu te digo que esses momentos que a gente tá no meio da comida ali, conversando e trocando figurinha, a gente leva pro resto da vida, caramba, não tem preço. Não tem preço. É uma coisa tão besta. A gente tá falando de 30 minutos. 30 minutos. Isso não for menos, porque a gente come tão rápido hoje em dia que, sei lá, 15, 30 minutos não vai matar. Deixa o celular longe. Longe, porque se você deixar perto, você vai pegar. Porque, de novo, construção de hábito leva tempo, leva disciplina, leva você tentar entender o propósito a longo prazo. Se for ficar pensando só no que você está perdendo agora, você não vai aguentar. Próximo que a gente faz também, que eu adoro, é tirar o sapato antes de entrar em casa. Agora eu acho que por causa da pandemix, né, é mais comum isso acontecer. Mas o tirar o sapato antes de entrar em casa me traz muito. A gente parou de fazer isso também quando a gente mudou para Nova York, porque é uma cidade extremamente suja. Mas todas são. Todas. Eu tô aqui numa casa no campo, eu tô ali fora, tem um monte de bichinha, é mais limpo do que se eu estiver no meio de São Paulo. Acho eu, pelo menos. Mas tem muita sujeira de fora. E eu também acredito muito em energia. Então a energia que você traz de fora para tua casa, até que ponto que você quer liberar isso para ter livre acesso? Não, pô, é teu cantinho. Né? Quando a gente fala da nossa casa, não interessa se a sua casa é grande, se a sua casa é pequena, se ela tem, sei lá, quantos quartos, tantos banheiros, não interessa. É sua casa, é o teu
É o teu reino, é o teu ambiente que é teu. É teu, é tuas coisinhas. É tuas coisinhas. Ah, não, mas é barato. Não interessa o custo. É o teu espaço. Então, quando você respeita a energia que você está construindo no teu espaço, então pensa. Você está lá num processo de construção de hábito. Tá, eu quero me tornar uma super empreendedora, eu quero vender, quero ser best-seller author, eu quero vender livros, eu quero vender curso. Não, eu quero vender roupa, não sei o que você quer fazer da sua vida, mas, enfim, pega o teu sonho e pensa. Você está construindo ele diariamente. Você está lutando por ele todos os dias. Você está construindo coisinhas devagarzinho, como esse doce de leite que vai ficar na panela. E daí você fica trazendo só energia de fora, energia de fora. Então, às vezes as coisas eu vejo assim, e aplico muito na minha vida, que nem tudo é racional. Nem tudo se explica. A energia não se explica. O que acontece de lei da atração e universo e fé não se explica. Mas eu não vou deixar de fazer, eu gosto. Então tirar o sapato realmente lá em casa. Aí agora o pessoal já se acostumou. Eles chegam lá em casa, a gente deixa um monte de chinelinho lá na frente. E é mais difícil, de novo, quando você tem o controle da sua casa é uma coisa. Quando você começa a colocar gente de fora, fica mais complicado. Esse aqui agora que eu vou comentar com você, ele já me deu polêmica, um pouco de polêmica no podcast, quando eu gravei um episódio. Por quê? Uma das coisas que eu faço muito é ficar sozinha. Adoro ficar sozinha. E das pessoas, mas eu tenho filhos, eu não consigo, sei lá o quê, não tenho tempo. Quando vem no não tenho tempo, aí eu fico pensando, falei, caraca, velho, será que é realmente não tenho tempo? Ou não é a prioridade? Cada um tem sua vida, eu não sei como que é o teu dia a dia, mas será que alguma coisa dentro do teu processo você não pode mexer para que você tenha um tempo para você? Seja fazer uma terapia, seja ler um livro, seja escrever no seu journal, que é uma coisa extremamente particular, pessoal, seja ficar cozinhando, não sei, um tempinho teu, só teu. Isso pra mim foi uma virada de chave assim absurda. Isso eu faço, eu tô junto com o Faz já fazer 22 anos junto. E desde sempre, é uma coisa que eu priorizo pra mim, é um tempinho pra eu ficar sozinha. Ele também tem um momento dele de ficar sozinho, quando ele vai tocar guitarra, vai sair, correr. A gente precisa de um tempo pra se entender, pra se reconectar. Porque, na verdade, como que eu vejo que eu sou? Eu sou duas pessoas, né? Então, eu tenho a Giovana que tá bem e eu tenho a Giovana que tá mal. E elas andam juntas o dia todo santo dia. Então, às vezes, fica uma lutando com a outra. Eu acho que esses momentos sozinha me dão essa liberdade de me reconectar comigo mesma e entender, ok, vamos por esse caminho, vamos por esse. E faz bem. Então, antes de você falar assim, eu não tenho tempo que eu tenho filho, eu não tenho tempo que eu trabalho, eu não tenho tempo que eu estudo, antes de você falar isso pra mim, fala pra você, por que eu não tenho tempo? O que eu tô priorizando pros outros que eu podia estar priorizando pra mim mesma ou pra mim mesmo? Porque esse BO dessa desculpa não é comigo. É você com você. Até que ponto que você vai realmente permitir que tudo ao redor mande no seu próprio tempo e que você não tenha tempo pra você. Esse é um hábito que vale a pena você devotar tempo. Literalmente. Então, uma coisa que eu sempre faço, né, como casal, é priorizar um tempo pra nós dois. Porque apesar da gente ter filho, apesar de a gente ter empresa, a gente ter família, se a gente não se dá bem, o bicho pega em casa. Desequilibra tudo. Né? Ficar brigando e tal. Depois vai dizer, mas vocês viajam muito junto. Inclusive, a gente estava fazendo a conta esses dias, acho que foi ontem até vindo pra cá. Desde 2017 que a gente só viaja a trabalho. A gente nunca tirou férias pra falar assim, olha, nessa viagem a gente não vai fazer nada, zero trabalho. Mas porque a gente gosta, porque a gente trabalha com isso há muitos anos. Mas mesmo assim, nesses momentos, ainda são momentos só de nós dois. A gente tem colocado, por exemplo, ir no cinema. Esses dias a gente foi no cinema e ele falou assim, eu também vou. Eu falei, não, é só pra nós dois. Mami, tá bom. Então eles já entendem que tem um processo de família nós quatro, tem um processo de família nós dois, e que não se resume só a vida de casar em quatro paredes, né? Você tem que sair, você tem que conhecer coisas, tem que conversar, tem que dar risada. A gente tem uma premissa muito básica lá em casa, no nosso relacionamento. A gente tem que rir, a gente tem que falar besteira, a gente tem que fofocar. A gente tem que rir, tem que cozinhar, tem que fazer... Olha, tá subindo aqui o negócio, gente. Vai dar certo. Então isso é uma coisa que também é construção de hábito, porque quando você tá num processo de se conhece, namora, sei lá, casa, fica junto,
Tá perfeito. Entrou filho, entrou escola, entrou trabalho, entrou amigos. Também tudo tem que se equilibrar nesse panelão aí. Então, sim, acho que o momento entre casal é um hábito que a gente colocou na nossa relação e, cara, é muito massa. Muito massa. Aí outro, esse é louco. Eu vou passar nos hábitos, porque como eu vou ficar o dia inteiro falando da receita, aí a gente conversa primeiro do hábito e depois a gente fala só da receita. Porque ela tá subindo aos pouquinhos aqui, eu tô ficando tensa. Mas uma das coisas que eu faço, que comecei a fazer não faz muito tempo, eu vi num livro do Austin Klein que ele faz aquele Hobby como Artista. Ele tem uma literatura muito tranquila, muito moderna. Eu gosto bastante das coisas que ele escreve. E ele coloca um desafio, né? O desafio dos 100 dias, tal, etc. De você tentar manter a frequência, que é muito difícil. É muito difícil, hoje em dia, a gente fazer durante 100 dias a mesma coisa todos os dias. Ou então, uma coisa durante 100 dias. Eu não sei se pra você é assim, mas pra mim é um super desafio. Tipo, sei lá, não sei, fazer tal coisa, escrever um texto todos os dias. Foi no meu caso que eu fiz, nessa primeira vez que eu fiz o desafio, eu tava no Medium, que é aquela plataforma de texto, de artigo, e eu queria escrever um mini artigo todos os dias. Falhei miseravelmente, assim, mesmo. Mas eu entendi o porquê, porque não se tornou um hábito, né? Então, quando você não tem essa disciplina no começo de fazer realmente as coisas acontecerem na força do ódio, às vezes, aí o bicho vai pegar. Então, uma coisa que eu tento fazer agora é quando eu vou colocar eu tenho uma ideia doida na cabeça que eu quero implementar, eu tento realmente voltar pro Austin e falar, tá, o que eu consigo fazer em 100 dias? 100 dias. Tá, eu vou conseguir fazer isso até o 10º dia, daí começa... Porque começo é lindo, começo é que nem começo de namoro, você quer ver todo dia, você quer sair, você quer falar, você quer escrever, aí chega no 10º dia, você já começa a dar uma preguicinha, aí chega lá no 20º dia, você já fala, puta merda, o que eu vou fazer? Mas é assim por diante, então o que você pode implementar, e esse é o hábito Austin, né, eu chamo de hábito Austin, que eu tô tentando fazer agora, por exemplo, com o podcast, de ter frequência de conteúdo. Que é por isso que eu vou tentar fazer aqui. Não necessariamente de fazer os 100 dias seguidos, mas colocar coisas específicas e que você fale assim, não interessa o que vai acontecer, eu vou fazer isso até o final. E daí chega um ponto que fica mais fácil, porque se tornou um hábito. Seja postar no Instagram, seja escrever um texto, seja escrever no blog, no caso de produção de conteúdo. Seja toda semana, outra coisa que eu coloquei no desafio do Austin, é ter uma planilha financeira. Então, toda semana eu tenho que colocar as coisas na planilha financeira, tanto pessoal quanto da empresa. Chegou uma hora que é fácil, chegou uma hora que eu falo assim, tenho que colocar, putz, já fiz, pronto. Então, funciona. O nono hábito que eu faço há muitos anos, mas muitos anos mesmo, esse aí eu não lembro nem quando que eu comecei, provavelmente na época de adolescência. Eu escrevo muito frequentemente sobre as coisas que eu quero. Os meus sonhos, os meus objetivos. Eu visualizo a minha casa perfeita, a minha rotina perfeita, quem que eu quero ser daqui tanto tempo. Escrevo, mas não é um negócio de escrever só por escrever, é um negócio de escrever e se ver nesse momento. É um negócio de escrever e deixar a criatividade vir quando você vê, por exemplo, assim, eu desenho a nossa casa, a nossa dream house há anos. E todo ano ela muda um pouquinho. Porque, mais uma vez, a gente vai mudando, né? Então a dream house ela também muda. Mas eu já sei que ela tem 2 andares, eu já sei que ela tem tantos quartos, eu sei que eu quero um espaço atrás para ser um estúdio para trabalhar, né? E a entrada e a porta vermelha. E daí você vai pirando, tal. E é tão gostoso, porque se a gente não sonha, a gente não consegue ter uma estratégia, a gente não monta um planejamento, a gente não dá os próximos passos, a gente não vai realizar. Então, pra mim, é muito... O sonho e a ação, elas andam muito juntas. Muito, muito juntas. Então, eu te sugiro a fazer isso também. A fazer, sei lá, a lista. Tem uma coisa que eu passo bastante nos grupos de mentoria que eu lidero, a gente fazer a lista dos 100 desejos. E tem até, não sei se você já assistiu aquele filme do Aladdin, da Disney.
E ele quando ele pergunta pra Aladdin, o que você quer? Me dá os teus 3 desejos. Quero ser príncipe. Aí o Aladdin fala pra ele assim, tem a lot of gray area. Tem um monte de área cinza, nebulosa nessa história. Pede direito. Pede com intenção. Pede especificamente o que você quer. Então eu quero um carro. Que carro? Que cor? Quais são os acessórios? Que tipo de roda? Né? Sei lá. Meu Deus, esse negócio tá subindo. Será que vai vazar? Não ia caber nem a pau os pagamentos. Fazer alguma coisa, vazou. Eu não sei o que fazer! Que mercas! Paola, help! Tá vendo? Eu vou até usar esse gancho aqui. Hábito é assim, às vezes você acha que você tá indo super bem, super bem, super bem e vaza da panela. Mas dá certo, continua. Tá, então enquanto tá aqui, depois eu limpo isso aqui, que depois vai dar meleca ainda. Os últimos 3 hábitos, eles são muito mais internos, muito mais pessoais do que uma coisa pro mundo. Por exemplo, meditar. Eu amo meditar, mas eu não consigo meditar. Sabe aquele negócio de você sentar e fazer yoga certinho e meditar? Eu gosto muito de meditação guiada. Então eu vou lá, vamos supor, eu quero fazer uma meditação guiada de gratidão, de amizade, de amor, de prosperidade, abundância. Tá subindo de novo. Tô tensa. Estou tensa. Aí eu vou no YouTube pra fazer essas meditações e eu coloco lá. E aparecem várias meditações guiadas, boto meu fone, geralmente eu gosto de fazer logo que eu acordo. Então eu tenho salvo uma playlist pra não ter que ficar entrando e pesquisando. Eu tenho uma playlist salva no meu YouTube que realmente já tem essas meditações que eu só acordo, pego o celular, YouTube, meditação, pá, fonezinho no ouvido. E parece que meu dia começa tranquilo, começa bem. E começa, né? Porque você não tá naquela velocidade toda. Você pega o embalo da noite que você relaxou e continua relaxando no processo. Então, esse hábito que eu vou te contar agora, ele realmente não é dos mais fáceis. Porque a gente tem que encarar a gente mesmo olhando no espelho. Então, você já se viu chorando? Assim, parou na frente do espelho e já ficou... É muito feio. Tem até um termo em inglês que chama ugly crying, que é um negócio que você se olha assim e fala assim, gente, você tá toda torta, torto, aquele olho inchado. Porque é na fase mais frágil, né, no momento mais de entrega, que quando você tá chorando dessa forma, assim, é porque tá doendo, tem alguma coisa doendo muito. Então, a gente para no espelho, acho que todo mundo para no espelho pra quê? Pra se maquiar, pra pentear cabelo, escovar o dente, lavar o rosto. Mas já parou no espelho pra olhar no seu olho? Assim mesmo, assim, tipo, olhar no olho mesmo. Não é fácil. Não é fácil. Quando eu tô me sentindo insegura, ansiosa, tensa, eu tenho um projeto muito importante pra decidir, eu preciso demitir alguém, eu tô com um cliente tóxico, eu tenho um lançamento que falhou, flopou 100%. Eu gosto de, nesse momento, ir na frente do espelho e ter um papo. E aí, bro? Que merda que deu, né? Vamos conversar. Quando você olha dentro do seu olho, parece que tá conversando com a sua alma, sabe? Então, incomoda, não é das mais legais no começo, as primeiras vezes, assim, dá uma sensação estranha, parece que tá falando com outra pessoa. Mas é um hábito que, como empreendedora, cara, eu faço muito. Muito mesmo, assim. E para conversar mesmo comigo mesmo, falar assim, onde que eu posso melhorar, né? E dar aquele chamego, dar aquele afago, sem eu ter que depender de outras pessoas, sem ter que depender de, sei lá, coisas externas. Porque se a gente não cuida da gente mesmo, como que faz? Sofre. E o último hábito que eu faço bastante, tô aprendendo, assumo, levando muito pra terapia, trabalhando isso nos últimos anos de forma mais rígida. Eu sempre trabalhei muito com respeito com o meu dinheiro, mas nem sempre eu respeitei o dinheiro.
A intenção era, né, de produzir, de receber, de vender e assim por diante. Mas daí as contas atrasavam, aí eu ignorava. Eu acho que isso aí você já sabe, né? É o que acontece. Mas comigo foi assim que aconteceu. Então eu tenho procurado respeitar mais o dinheiro que vem pra mim. Porque dinheiro pra mim é energia. Quanto mais dinheiro eu fizer, mais gente eu vou poder ajudar. Né? Então, com o meu projeto social que eu já tenho, com outros planos sociais que eu tenho na cabeça, minha família, meus próprios sonhos, os investimentos pro meu futuro, e assim por diante. Então, sim, eu quero ter muito dinheiro. Mas pra ter muito dinheiro, eu tenho que saber lidar quando eu não tenho nada. E foi aí que eu encarei esse desafio de entender que sim, eu preciso respeitar o dinheiro mais ainda do que eu estava respeitando antes. E agora com essa chuva parece que tá caindo assim, tá ouvindo barulhinho de chuva gostosinho? Então tem o barulho da borbulha do doce de leite, barulhinho de chuva. Parece que é uma... Quando a gente começa a perceber, você fala, caraca, tá limpando. E esses são os 12 hábitos que assim eu faço frequentemente. E virou uma rotina, virou um lifestyle mesmo. Eu não consigo mais, por exemplo, ficar sem ler. Sinto falta. Eu não consigo ficar mais sem minhas meditações. Se eu não tenho acesso à internet, eu tento pelo menos fazer uns processos de respiração. Andar de sapato em casa pra mim é uma coisa muito estranha, porque se tornaram hábitos. Escrever no meu caderno, ter um momento só com o Fá, virou hábito. Celular na mesa, celular na hora que acorda. Hábito. Então, hábito salva, planejamento salva. É fácil? Não, não é. Eu sou perfeito, eu faço tudo isso todo dia? Não faço. É um processo diário, de paciência, de entender que agora o leite está ficando mais caramelado, porque o açúcar está queimando, que o fogo está baixo, transbordou. Então vai ter um momento que você vai fazer uma coisa... Ah, eu tô conseguindo! Consegui ler uma semana inteira. E daí na semana seguinte você não lê nada. Transbordou teu leite, tá tudo bem. Limpa o fogão e recomeça. Vai fundo. Eu vou ficar por aqui, finalizar no final do dia essa receita. Eu vou deixar ela aqui marinando bem gostosinho, bem com calma. E depois eu volto pra te mostrar como ficou, tá bom? Pensa aí o que você vai fazer de hábito hoje. Não é na segunda-feira, não é na semana que vem. Hoje. Qual que vai ser o desafio? Escolhe um. Não precisa dominar o mundo numa semana só. Escolhe um. O que a partir de hoje você vai fazer? Para daqui 6 meses você olhar para hoje e falar assim, caramba, que nem acredito que eu fazia aquilo naquela época. Nem acredito que há 6 meses atrás. Vai que vai dar boa. Tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, dar um like pra você ver que você tá aqui. Comenta aqui embaixo qual é o hábito que você vai começar hoje, pra gente conversar junto, pra gente passar junto por isso. Que daí sozinho é meio difícil, mas junto a gente vai se cobrando. Você me cobra, eu te cobro, dá tudo certo. Tá bom? Semana que vem, ou na próxima talvez, a gente se vê por aqui de novo com mais uma receita. Que fale ou que não. Até depois. Tchau, tchau.